Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar como conseguimos atrair a prosperidade através do Feng Shui, através das energias da sua casa. Já aproveito, vou recomendar que você curta esse vídeo, já se inscreva aqui no canal para irmos ativando a prosperidade e a abundância, nesse caso de conhecimento. Eu sou a Cristiane, sou terapeuta de ambientes e ajudo você a ter um lar, um ambiente harmonizado, um ambiente em equilíbrio para atrair prosperidade para você e para a sua casa. Antes de eu começar a explicar quais as áreas, quais os cômodos da sua casa, quais as atitudes que você deve estar, que você deve fazer aí na sua casa, na sua vida, para que atraia a prosperidade, não só atraia, mas que você fique com a prosperidade e a abundância para você. Essa pergunta é: o que é prosperidade e abundância para você? E vale o que vier na sua cabeça. Eu sugiro que você anote aí num caderno, na sua agenda, no seu diário, ou até mesmo no seu bloco de notas, no seu bullet journal. Anota aí o que é prosperidade para você. Porque eu tenho certeza que quando você sair desse vídeo, e aconselho você ficar até o final, que você vai entender o que é prosperidade, como atrair e como segurar, como ficar com a prosperidade, com a abundância para sua casa, para sua vida e para todos que estão à sua volta. Nessas alturas você já deve ter respondido o que é prosperidade para você. Talvez você tenha falado que é dinheiro, né? Ou talvez você tenha escrito que é dinheiro, que é uma saúde plena, que é ter uma família unida ou relacionamentos prósperos, também ter dinheiro, ter casa, ter imóveis, ter objetos, ter um carro, enfim, independente do que você respondeu, não tem certo aqui e não tem errado. O importante é que essa prosperidade venha e esteja na sua vida de forma saudável e ela permaneça na sua vida de forma saudável. O que é isso? Não é positividade aí tóxica, não. É sim que você tenha uma vida próspera, que você tenha uma vida em abundância e que tudo isso venha para você através de coisas, de formas positivas, tá? Que você não tenha que ficar lutando para que a prosperidade chegue à sua vida, que a abundância chegue na sua vida, mas ao mesmo tempo daquela forma dolorosa, daquela forma triste. Eu vou te explicar como a gente identificar isso na sua casa. Primeiro que a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso local sagrado, é onde a gente acumula realmente as nossas riquezas. Seja as nossas riquezas materiais, seja a nossa riqueza em saúde, por exemplo, em alimentação, onde nós nos alimentamos, onde nós dormimos, onde nós repousamos, muitas vezes trabalhamos, muitas vezes educamos filhos, compartilhamos de bons relacionamentos, relacionamento com as outras pessoas. Isso sim é a nossa casa. E a nossa casa também, ela é a fonte de possibilidades de atrair a prosperidade, de atrair riquezas, né? Como? Trabalhando, com bons pensamentos, móveis e áreas, né? Móveis e cômodos organizados, móveis e cômodos de uma forma que esteja liberando a circulação. A casa tem sim uma área da prosperidade. Se você conhece Feng Shui, se você já ouviu falar nisso, o Feng Shui Feng Shui é uma filosofia onde nós, através de um mapa chamado Bagua, identificamos algumas áreas da vida. E existe uma área da vida, segundo essa filosofia, que chama-se prosperidade. Mas aqui eu não vou falar, talvez você não saiba onde fica a prosperidade, localizada a prosperidade aí na sua casa, no mapa da sua casa. Existem algumas áreas, alguns cômodos que você pode ativar a prosperidade, que são assim, digamos, uma hospedagem e uma porta de entrada para essa tão sonhada prosperidade, tão sonhada abundância que eu estou falando nesse vídeo. Vou separar o vídeo em algumas partes. Primeiro eu vou falar para você como você consegue aí ter prosperidade, atrair prosperidade na sua casa. E depois, numa outra parte no vídeo, por isso que eu falei para você ficar até o final, eu vou contar para você, vou ajudar você com as suas intenções, com as suas atitudes. Então vamos lá. Que é bem próspero, que é bem a cara da riqueza, digamos assim, é a sua porta da entrada. É por lá, a gente chama muito isso de boca, né,
da casa é onde entra a prosperidade, onde entra a abundância, onde entra a sua riqueza. Então, qual que é a dica, né? Tenha uma porta da entrada da sua casa, uma porta principal da sua casa ou do seu apartamento, um local bonito, um local próspero. Não estou falando para você ter coisas, uma porta cara ou objetos, a própria maçaneta cara, não. Eu estou falando para que seja um lugar próspero. E já trazendo aí um pouco do que pode ser uma prosperidade, do que o Feng Shui imagina como prosperidade, é uma porta que esteja funcionando, é uma maçaneta. O dourado, ele tem muito esse símbolo da abundância. Então, de preferência, tem uma maçaneta dourada. Ah, Cris, mas a minha maçaneta não é dourada, porque eu moro em um apartamento, não é coordenado com a casa. Então, coloque um objeto. Eu falo muito de guirlanda, né? Eu gosto muito de trazer a guirlanda. E a guirlanda, você pode colocar alguns objetos dourados nessa guirlanda, você pode colocar um objeto de proteção que ele tem o símbolo dourado, ou um quadro, ou um vaso, algo que traga a prosperidade, que tem essa coisa dourada, essa coisa abundante. De preferência que a porta da entrada da sua casa seja iluminada. Não dá para ser uma porta de entrada. Quando eu digo porta de entrada, é o hall de entrada. É a porta, a parede, o que está em cima da parede, é o tapete que você tem embaixo, é toda a área mesmo que compõe essa, digamos assim, esse portal. É um portal de entrada, onde de fora para dentro, de dentro para fora. Segundo lugar top da riqueza numa casa é a cozinha. Sim, a cozinha é um lugar muito próspero. É através da cozinha, da despensa, pode ser uma despensa mesmo, pode ser um armário onde você armazena os produtos de alimentícios. Ele tem que estar limpo, ele tem que estar organizado, ela tem que estar no mínimo assim, bem ajeitada. E a cozinha, isso vale para a cozinha também. Por que a cozinha é o local de prosperidade? Porque é através da cozinha que nós fazemos a alquimia. O que é essa alquimia, né? É onde a gente tem a capacidade de transformar um alimento que está em um estado bruto para algo que vai nos alimentar. E através da nossa alimentação, através dessa alquimia, é que nós temos a condição de trabalhar, de nos comunicarmos, de ter noção do que nós estamos fazendo, né? Porque sem se alimentar, a gente não vive. E é isso que tá a beleza da cozinha, por isso que ela é tão próspera. Ela tem 2 elementos que a gente chama. O que são elementos? São coisas que são da natureza e que a gente traz para nossa casa. O Feng Shui, ele fala muito sobre os elementos da natureza. Por quê? Porque não existe a minha casa é isolada de qualquer coisa desse mundo. Não, nós integramos, apesar de você pode morar numa grande cidade, você pode morar num lugar onde não tenha muita natureza, mas ela está integrada a um universo, ela está integrada a um planeta, a algo que sim, que afeta a sua casa. E voltando aos elementos da cozinha, que eu já divaguei aqui, fui para outros elementos. O elemento da cozinha é o elemento fogo e o elemento água. Eles são o yin e yang, um apaga o outro, passa pelo outro. Então, por isso que quando você escuta assim, o fogão não tem que estar do lado da cozinha, coloca um cristal, alguma coisa assim. O que acontece isso? É como se a pia, o fogão estivesse do lado da cozinha, não é? Por isso que quando você escuta, né, trazendo esses 2 elementos, o fogão e a água, eles fazem a transmutação. O fogão, ele traz a chama do fogo, aquela chama do agir. E a água traz a chama, o elemento, traz a sensação de leveza, de sensações, de sentimentos. Então, eles estão ali sempre se manipulando, sempre muito interligados. Por isso que quando a gente fala, o fogão não pode ficar do lado da pia, coloca uma esfera de cristal facetado, coloca um papagaio. Não, por quê? Não é só por conta disso. É porque a água que sai dessa pia, se tiver junto com esse fogo do fogão, ele apaga o fogo. E o fogo, ele é desde muito antigo,
anarquia dos homens da caverna, que era um dos bens mais preciosos, era quando descobriram o fogo. Por quê? Porque ele traz a riqueza, ele traz a vida. O fogo, ele traz a vida, ele traz a riqueza através das transformações que ele pode fazer com os alimentos. Então, eu vou dar um exemplo bem básico aqui. O café, o pó de café, ele só vai se tornar café, ele só vai sair aquele caldo do café após você jogar água quente nesse pó. E é assim que a gente vê a transformação. Então, ele traz um estado bruto, transforma para o estado algo que vai nos alimentar. E como ter mais prosperidade aí, como trazer, né? Lembra na porta de entrada, falei para ter uma porta de entrada iluminada, uma porta de entrada com alguns objetos de abundância, uma porta em bom estado de funcionamento. E a cozinha, o que a gente deve ter? Primeiro que ela deve estar organizada, já falei sobre organização, ela não deve estar entulhada, ela não pode estar cheia de coisas, sujeira é muito ruim, é muito tóxico, né? Atrasa a vida, a sujeira, coisas desorganizadas, excessos de coisas na cozinha, fogão que não funciona. Então, a gente fala muito sobre o fogão, né? Eu falo muito sobre o fogão, ter o fogão com chama, aquele cooktop, sem ser de indução, aquele cooktop que tenha a chama do fogão, ele é muito próspero. Ah, mas eu tenho aquele cooktop que tem indução, meu fogão é por indução. Ele não é tão próspero como um fogão que tenha fogo, que traga aquela chama. Mas você pode trazer alguma coisa, algo vermelho, então vamos falar assim, porque o elemento fogo é vermelho, você pode trazer algo vermelho para a sua cozinha, por exemplo, suas panelas, seus utensílios, mas esse é um tema para outro vídeo, como cuidar da cozinha. Mas para atrair a prosperidade e incômodos, cuide bem da sua cozinha. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, eu preciso até gravar um vídeo para esse canal, que é fazer o pote da riqueza, da prosperidade. O que é isso? Colocar alguns itens, algumas especiarias que vão ajudar a compor esse pote e simbolicamente ele vai estar exposto em algum canto da sua cozinha, alguma área da sua cozinha e vai atrair prosperidade. E assim também, se você quiser trazer para a porta da entrada um baúzinho, um potinho com algumas moedas, também é muito próspero. Tem algumas linhas orientais que os japoneses colocam as moedas em alguns potes e alguns pratinhos próximo da porta da entrada. Também é uma boa opção. Se você quiser trazer cristais, porta da entrada você pode trazer a ametista, você pode trazer a pirita, coisas que representem o ouro. A pirita, ela é não tenho aqui para mostrar, mas ela é uma pedra, vou deixar aqui, ó, em algum lugar aqui, eu vou deixar uma fotinha do que é uma pirita, do que é uma pedra ametista, uma pedra pirita e também como é esse... Já falamos aí então das áreas, as duas áreas que mais prosperam, que mais trazem prosperidade para sua casa, então é a porta da entrada onde prospera, onde a prosperidade entra e a sua cozinha. Mas existem algumas coisas que eu não posso deixar de falar sem ser da casa, mas sim as nossas atitudes, as nossas movimentações internas. E o que seria isso? Primeiro, intenção. Com que intenção você está recebendo? Com que intenção você está querendo ser próspero, trazer a prosperidade para a sua vida? Digo intenção, o que você tem feito para trazer a abundância? Falando em termos de atitude, agora vamos falar de atitudes que você tem. Você tem atitudes egoístas, no sentido de egoísmo com você mesmo, não querer gastar o dinheiro. Como eu falei, o dinheiro ele tem que circular. Lógico, devemos ter atitudes sábias, devemos guardar ou saber como manipular o dinheiro, como manipular a prosperidade, como manipular a abundância. Mas qual a sua atitude em termos disso? Você tem uma atitude mais mesquinha de sempre estar segurando, de sempre estar guardando? Isso vale para nossas coisas, para o dinheiro e também para o acúmulo de coisas que eu digo imateriais.
Então você tem muitas coisas na sua casa, muitas coisas, principalmente nessas áreas onde eu tô falando, que eu falei da área de porta de entrada e de cozinha. Então na porta de entrada você sempre acumula muita coisa, ou na cozinha você acumula. Isso são atitudes egoístas, digamos assim. Não estou julgando de ninguém, mas são atitudes que vai fazer com que exista um acúmulo, e esse acúmulo vai impedir que a prosperidade entre e a prosperidade fique. Porque imagina, um lugar onde está cheio, sempre cheio de coisas, é difícil mais algo a mais, algo entrar. E como nós estamos falando de energia, de coisas, de mensagens subliminares aí, é difícil a gente tentar entender como que essa prosperidade vai ficar um lugar onde existe um acúmulo, ou ao contrário, um lugar onde como que é a sua atitude em relação ao dinheiro, né? Você esbanja demais e tá sempre soltando, sempre liberando e esperando que o universo aí traga sempre para você. Tem que ter sempre o equilíbrio. Pois é, uma outra atitude que você deve observar, principalmente nessas duas áreas onde eu falei, é a bagunça, as coisas que estão fora do lugar. Uma cozinha bagunçada, uma porta da entrada bagunçada. E quando eu digo bagunça, e aí eu já falei do acúmulo, né? Coisas acumuladas, coisas que são fora do lugar. Cada coisa tem a sua casinha, tá? Imagina que cada coisa tem a sua casa, tem o seu local. E sempre você não tem as suas coisas aí na sua casa ou na sua vida, nunca tem local. Então você não tem hora para nada, isso é uma bagunça. Você não tem local para guardar, por exemplo, a panela para guardar, falando em cozinha, para guardar os alimentos. Lembra que eu falei que a nossa despensa é um lugar muito, muito, muito próspero? A gente tem que ter uma despensa. Você não tem lugar. E aí, quando eu falo isso, eu não estou dizendo se você... Ah, Cris, mas eu não tenho um armário, eu não tenho um local exato para guardar, eu não tenho uma gaveta. Transforme, traga local. Por exemplo, caixas organizadoras, em termos de material, você pode guardar em caixas organizadoras os alimentos, você pode guardar em caixas organizadoras os utensílios, aquelas coisas que você usa na cozinha, o mesmo outras coisas aí na sua vida. As caixinhas organizadoras tem muita coisa, hoje tem muita coisa boa, legal para você ter e manter organizado. Porta da entrada, eu coloco sempre, eu não entro de sapato em casa, mas aí o sapato, aquele monte de par de sapato fica sempre jogado aí na porta da entrada. Então tenha uma sapateira, ou faça alguma coisa que organize, que só fica realmente os calçados que você entra e sai, deixa só um chinelinho. Tenha um outro local dentro da sua casa que você não entre, se você não gosta, e é super válido isso, que você guarde os seus calçados, enfim, evite a bagunça. Se você não tem condições, Cris, eu não sei o que é bagunça, eu não consigo me organizar, chama uma organizadora, chama alguém que possa te ajudar. E em termos de comportamento, se nós estamos... Às vezes existem fases na nossa vida em que a gente está realmente bagunçado, que a gente está fora do nosso eixo aí, né? Isso afasta a prosperidade, afasta a abundância, porque uma hora você quer, outra hora você não quer. Isso traz uma bagunça para a sua vida, para a sua casa e também para a prosperidade e abundância. Parece meio bobo que eu tô falar isso, né? Mas sim, porque quando a gente tem uma bagunça interna, a gente não sabe para onde a gente quer ir, não sabe o que a gente quer conquistar. É normal, tá? Isso não é um problema, isso é uma coisa normal. Mas a gente tem que olhar, tem que pedir ajuda, ou para psicólogo, ou para algum médico, ou para algum organizer, ou para uma terapeuta de ambientes como eu. Mas sim, você tem que colocar a sua vida, a sua casa, os seus pensamentos, os seus sentimentos em ordem, no eixo. Isso vai ajudar com que a prosperidade e a abundância entre na sua casa e entre na sua vida. Em resumo, eu vou sugerir que você, então, a partir desse vídeo, anote aí o que é prosperidade para você, trabalhe nisso. Existem tantas formas de você trabalhar a abundância na sua vida,
Então traga essa força da prosperidade para você. Por exemplo, você em termos de material, você pode fazer um pote da abundância. O que é isso, né? Um pote da prosperidade, colocar alguns grãos. É interessante, vários grãos, ervilha, feijão, arroz, colocar algumas especiarias e fazer esse pote e deixar aí na sua casa. Muito, muito, muito próspero isso, principalmente deixar na cozinha. E você pode fazer o pote da fortuna, que nada mais é que você colocar um pires, algumas moedas que você tenha corrente aí. Então, moedas correntes que eu digo reais se você está no Brasil, euros se você está na Europa, ou enfim, algumas moedas ou simplesmente moedas douradas. Você pode comprar aquelas moedas chinesas que geralmente são douradas e deixar nesse pote com a intenção de esse pote da fortuna e esse pote da prosperidade, né? Tudo isso que você vai produzir, com que a prosperidade e a abundância venham para você e você tenha discernimento aí na sua casa, na sua vida, para que a abundância e a prosperidade fique e torne você uma pessoa próspera, uma pessoa abundante. Essa é a minha intenção com esse vídeo, fazer com que você tenha uma casa e uma vida mais próspera. Abraços fraternos e até o próximo vídeo. Tchau!